começando falando um pouquinho, né, da importância, né, do câncer coloretal. A gente sabe que ele é um câncer bem incidente, né, ele está aqui em quarto, mundialmente, né, na lista dos cânceres mais incidentes. Ele é o terceiro em mortalidade. Estou colocando um cronômetro aqui para não passar do tempo. Ele é o terceiro em mortalidade. E no Brasil, ele ocupa a segunda posição, né, dos cânceres mais incidentes aqui, estimados para 2023, tanto em homens quanto em mulheres. Então, é bem relevante, né, o estudo dos mecanismos relacionados com o desenvolvimento desse tipo de câncer e tratamento também, né? Então, aqui a gente vê uma figura mostrando a incidência do câncer coloretal no mundo. A incidência maior em países mais desenvolvidos. A gente vê o mais azul, né, as regiões mais com uma incidência maior desse tipo de câncer, e conforme o azul vai ficando mais claro, as regiões com menor incidência. E esse segundo gráfico que a gente vê aqui, eu acho bem interessante, porque ele mostra que é um tipo de câncer que é mais prevalente em regiões com maior desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente vê aqui, por exemplo, né, essas bolinhas azuis mais claras, que são países da Europa, né, e a incidência é bem maior do que países menos desenvolvidos, como a África, por exemplo. Então, isso parece ter uma relação bem direta com hábitos, né, com estilo de vida ocidental, né, que está relacionado com piora, né, da nossa alimentação, e também diminuição da atividade física, como a gente vai ver mais para frente. Então, em parte, né? Então, aqui a gente vê um gráfico, né, mostrando as principais causas, né, de desenvolvimento do câncer coloretal. 5% está relacionado só a síndromes hereditárias de câncer, como a síndrome de Lynch, né, que a professora Edenir falou, que está relacionado com mutações, né, em genes relacionados com reparo de DNA, né, mismatch repair. Além disso, 1% está relacionado com a polipose edematosa familiar, em que ocorre uma disrupção, né, da via Wnt-beta-catenina. Geralmente, né, mutações no gene APC. Existe até um modelo animal, né, bastante usado, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para estudo, né, em modelo animal desse tipo de câncer. Mas o que eu, na verdade, gostaria de chamar a atenção aqui para vocês é que 60% a 65% dos casos, né, de câncer coloretal são esporádicos, então eles não têm uma síndrome, né, hereditária envolvida por trás. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que é um câncer que tem vários fatores de risco, né, não modificáveis, como eu falei aqui, então etnia, idade, sexo, né, mais prevalente no sexo masculino. Ele atinge, né, pessoas com uma idade mais avançada, mas como a gente estava discutindo agora, né, e isso tem até uma relação com o que eu vou falar aqui agora, a gente vem vendo um crescimento, né, desse tipo de câncer em pessoas com menos de 50 anos, o que não é esperado. Então, várias teorias, né, têm sido levantadas para tentar explicar isso, e dentre elas, essas modificações que a gente encontra, né, no nosso estilo de vida, e principalmente nos países mais avançados, né? Então, por exemplo, alterações de uma alimentação não saudável, né, um padrão de vida mais sedentário, e doenças que também estão relacionadas a um estilo de vida não saudável, como obesidade, né, diabetes tipo 2. Além disso, tabagismo e a exposição ambiental também estão relacionadas a isso. Então, nesse contexto, o exercício físico, né, a atividade física e o exercício físico surgem como uma estratégia tanto para prevenção quanto para tratamento, junto, né, dos medicamentos para esse tipo de câncer. Então, aqui tem um trabalho, né, que foi publicado em 2023, um trabalho bem legal, que mostra a relação entre o risco de alguns tipos de câncer e a atividade física total desses indivíduos, né, normalizada aqui por minutos e semanas.
Então, a gente vê que para câncer de mama, cólon, né, fígado, gástrico, todos eles, a gente vê uma relação de que quanto maior é o nível de atividade física, né, desses indivíduos, menor é o câncer relativo para desenvolvimento da doença. Alguns a gente vê uma inclinação maior, né, e outros a gente vê uma inclinação menor. Opa. Quando a gente fala de câncer coloretal, se a gente, né, for fazer uma busca na literatura, a gente vai ver que existem vários trabalhos, principalmente trabalhos de revisão sistemática, né, meta-análise, mostrando os benefícios do exercício físico, tanto durante o tratamento quanto, né, para progressão, né, e promoção do câncer também, né? Então, nas diferentes estágios da carcinogênese coloretal, o exercício físico parece ter um benefício bem grande aqui quando a gente fala de câncer coloretal. Então, é bem interessante porque existem trabalhos, né, estudos epidemiológicos indicando isso, né, que a atividade física, o exercício físico tem efeito protetor contra a progressão do câncer coloretal. Mostram também, né, redução da progressão e mortalidade relacionada ao câncer coloretal com aumento dos níveis de atividade física. E aqui a gente vê, né, eu fiz isso ontem, uma busca, né, naquele site Clinical Trials, né, e com os termos de busca câncer coloretal e exercício físico, e a gente vê que já existem, né, vários estudos, né? Aqui, na verdade, a gente vê um número total de estudos, então aqui tem tanto os que já foram feitos quanto os que estão em aberto, né? Então a gente vê um número bem grande de trabalhos sendo realizados, né, em humanos, para tentar mostrar o papel do exercício físico em relação ao câncer coloretal, né? Então a gente já sabe que ele melhora a qualidade de vida, né? Indivíduos que têm câncer coloretal que passaram por tratamento, né, ou não fazem atividade física, têm uma melhor qualidade de vida, têm uma preservação da massa muscular. Parece, né, como eu falei anteriormente, que eles têm uma vida livre de doença, né, um tempo de vida livre de doença maior do que indivíduos que não fazem exercício. E, na verdade, as questões que estão em aberto agora é a intensidade, né, que esses clinical trials eu acho que estão tentando responder, e tipo de exercício, né, porque a gente tem diferentes tipos de exercícios que podem ser aplicados para esses indivíduos. Em relação aos modelos animais, existem modelos de animais, né, que estudam a parte de iniciação e também modelos que estudam o desenvolvimento, né, uns estágios mais avançados do tumor, como esses que eu estou mostrando aqui, né, em que a gente injeta células, né, que tem de câncer coloretal, né, que tem um potencial metastático e observa, né, o crescimento desse tumor, né, local e também o desenvolvimento de metástases. Então, em relação a esses modelos, a literatura também traz bastante informação, né, sempre mostrando que o exercício físico tem um papel protetor. Aqui a gente vê um trabalho, né, mostrando que o exercício físico de natação, né, diminui o tamanho do tumor, nesse modelo primeiro aqui que eu mostrei para vocês, né? E aqui ele mostra que é por diminuir a angiogênese, né, através do RIF1-alfa e o VEGF-A. Esse outro trabalho aqui também mostra que parece haver uma modulação, né, uma diminuição, né, do tamanho do tumor, mas aqui foi feito em exercício em esteira. Um grupo aqui do Brasil, né, a professora Patrícia Brum, que é da USP, é uma referência, né, nesse assunto, e eles mostram que parece que acontece isso por uma alteração, né, desse fator 4 aqui relacionado a plaquetas. Então, aqui a gente também tem uma cobertura, né, bastante interessante da literatura, investigando o mecanismo também, porém, né, e para minha surpresa, quando a gente avalia os trabalhos, né, que se fixam mais na parte da iniciação do tumor,
né, com modelos que estão mais relacionados a isso, a maioria desses trabalhos não exploram muito os mecanismos relacionados aos efeitos protetores do exercício físico. Então, um dos modelos que a gente tem, né, relacionado a essa parte, né, que a gente consegue, né, estudar mecanismos relacionados com a iniciação, é a utilização do azoximetano, que é um agente mutagênico, juntamente com DSS, para causar inflamação. Então, como a gente está vendo aqui nessa figura, nesse modelo ocorre principalmente metilação, né? Ele causa lesão no DNA, principalmente das células epiteliais intestinais. A principal lesão que a gente encontra é uma metilação na guanina, né? A O6-metilguanina. E, além disso, né, devido a essas alterações, né, no DNA, a gente vê uma série de mutações, né, se a gente fizer o sequenciamento do DNA dessas células nesse modelo, que levam a mutações em Carrais, APC, que está, né, envolvido com aquela via da 20-beta-catenina, alterações em beta-catenina que também deixam ela constitutivamente ativa, COX, dentre outras. Então, esse é um modelo bastante utilizado, mas, como eu falei para vocês, a maior parte dos trabalhos não explora os mecanismos envolvidos, né, por trás desses efeitos benéficos do exercício. Então, eles mostram muito, né, contam os pólipos, né, fazem histologia do tecido, mas por que o exercício diminui o desenvolvimento, né, do câncer coloretal nesses modelos, principalmente os de indução química, né, que a gente vê, existem também os genéticos, né, mas isso ainda é bem escasso na literatura, e foi o que o Marcelo trouxe para mim de questão, né, para ele explorar durante o doutorado dele, quando ele me mandou aquele e-mail, né, que eu comentei com vocês. Então, o Marcelo chegou lá no laboratório em 2021, se eu não me engano, né, foi esse e-mail, né, que ele mandou foi durante a pandemia, então ele veio durante aquele período bem complicado, né, que a gente passou lá da pandemia, e ele trouxe para o laboratório esse modelo, né, de desenvolvimento de câncer coloretal, que é o modelo de indução, né, em que a gente dá 2 doses de azoximetano, né, que é a droga carcinogênica, que eu já expliquei para vocês, né, e a gente também faz 3 ciclos com o DSS para indução de inflamação. E com isso, né, na verdade, o azoximetano per se ele já consegue, né, a gente já consegue observar o desenvolvimento de tumor, mas é o desenvolvimento menos de menor intensidade e demora mais tempo também para a gente conseguir ver o desenvolvimento desses tumores na região coloretal. Então, por isso, né, nesse modelo, concomitante ao tratamento com o azoximetano, ocorre a oferta, né, de DSS na água de bebê para esses animais. Então, como é que foi o desenho experimental desse estudo, né, que a gente vem desenvolvendo? Então, na verdade, ele aborda tanto a prevenção, né, do desenvolvimento do câncer nesse modelo químico pelo exercício físico, quanto o tratamento, entre aspas, porque o animal continua fazendo exercício durante todo o período. Então, a gente vê aqui que é um exercício de natação, os animais fazem essa natação 30 minutos, 5 vezes por semana. Eles têm um período de adaptação inicial, né? E durante 4 semanas, todos os animais de todos os grupos né, exercitados, né, fazem o exercício físico. Então, a gente tem os grupos sedentário, exercitado, que são os controles, né? E os induzidos ao câncer coloretal, sedentário e exercitado também. Então, depois dessas 4 semanas de exercício, a gente inicia o tratamento com azoximetano. Então, a gente faz 2 doses, como eu falei para vocês, né? A primeira dose na semana 5, a segunda dose na semana 6. E aqui, nas semanas 5, 8 e 11, a gente faz os tratamentos com DSS. E o exercício físico, ele continua, né, ocorrendo durante todo o protocolo experimental. Então, isso é um protocolo, né, que já é bem descrito na literatura e que o Marcelo tinha trabalhado no mestrado dele, na UFMT.
Então, o que a gente encontrou de resultado, né? Então a gente tentou fazer tanto a parte inicial de caracterização quanto a avaliação dos mecanismos, né, envolvidos com esse efeito protetor do exercício físico. Então, a primeira coisa que o Marcelo fez foi avaliar o índice de atividade da doença. Então, esse índice ele é calculado, né, avaliando perda de peso, consistência das fezes, sangramento oculto, e devido a essas, né, elencada, né, uma pontuação, né, dependendo dos resultados, né, que eles encontrem para cada animal, e com isso é feita uma pontuação, né, que indica o índice de atividade da doença. Então, o que a gente viu de início é que o exercício físico, né, essa avaliação ela foi feita nos 3 ciclos de DSS, né, e como a gente pode ver, né, a barra azul aqui é o animal exercitado, submetido, né, ao desenvolvimento do câncer coloretal, e em vermelho é o sedentário. Então, todos aqui foram os animais submetidos ao tratamento, né, com azoximetano e DSS. Então, o que a gente vê é que os animais que fizeram um exercício apresentaram um índice de desenvolvimento de doença menor do que os animais sedentários. Então, além disso, a gente também fez um teste para avaliar, né, o desenvolvimento tumoral em vivo. A gente utilizou essa droga, o IR-780 iodeto, que ele, na verdade, tem uma como eu posso dizer, afinidade, né, por membranas hiperpolarizadas dessas células tumorais. E como a gente está vendo aqui nessa figura, né, e pode observar nesse gráfico, os animais que fizeram exercício tiveram um índice de radiância média menor do que os animais que não fizeram exercício físico. Então, mostrando que o desenvolvimento dos tumores desses animais foi menor, né, dos animais que fizeram exercício, foi menor do que os que não fizeram exercício físico. Então, em seguida, a gente foi avaliar como é que estava, né, marcadores morfológicos relacionados ao desenvolvimento do câncer coloretal. Então, o primeiro que a gente avaliou foi o comprimento do cólon. A gente pode observar que o animal sedentário, né, que desenvolveu o câncer coloretal, ele tem uma diminuição do comprimento do cólon, que é bem característica desse modelo, devido ao comprometimento morfológico, né, das estruturas do tecido, devido ao desenvolvimento do câncer. E nós encontramos, né, no animal que realizou exercício físico, né, e foi submetido também ao tratamento, um comprimento do cólon similar aos animais controle, então mostrando que o desenvolvimento, né, pelo menos em relação a esse parâmetro, também foi um efeito benéfico. Além disso, nós contamos o número de pólipos, né, que foram desenvolvidos nesse animal. Essa figura aqui ela é bem chocante, né? Mas esse foi o animal que desenvolveu mais pólipo, então já chama atenção para isso, que provavelmente foi esse aqui, né, que está lá em cima, esse aqui, né, que está lá em cima no grupo sedentário CCR. E os animais que fizeram exercício físico e também foram submetidos ao tratamento com a droga, né, desenvolveram câncer, eles tiveram um desenvolvimento de pólipos bem menor do que os animais que não fizeram exercício. Estão mostrando, né, mais uma vez, o efeito protetor do exercício físico que já vinha sendo demonstrado, né, na literatura. Então, em seguida, nós resolvemos fazer uma avaliação histopatológica, né, desses tecidos, que foi feito, né, pela professora Cristina Taquia, do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho. A professora Cristina ela é patologista, de mão cheia, né? Ela trabalhou no hospital durante muito tempo, agora ela está lá no Instituto com a gente. Então, agradeço muito o trabalho da professora Cristina, que foi assim fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. E ela sugeriu que a maioria dos trabalhos, né, que a gente encontra na literatura, eles mostram as fotos, né, fazem mais uma análise descritiva do que estava que eles encontraram ali em relação aos efeitos benéficos do exercício físico. A professora Cristina, ela sugeriu que nós fizéssemos uma pontuação de dano microscópico, em que era levado em conta o desenvolvimento, né, de displasia, neoplasia, infiltrado inflamatório e também ulceração, né, dando-se
diferentes pontuações, né, para cada um desses critérios aqui, dependendo da intensidade, né, com que eles aparecessem. Então, essa parte, né, ela foi feita pela professora Cristina, né, Segada, e nós encontramos, em relação a essas análises, que o exercício físico ele foi capaz de diminuir tanto os números de lesão por área, né, quando comparado ao animal sedentário, como também diminuiu a pontuação relacionada, né, àquele índice que eu acabei de comentar com vocês. Então, mais uma vez, né, mostrando que o exercício físico foi eficaz, né, na prevenção, na diminuição, na verdade, do desenvolvimento do câncer coloretal nesse modelo de indução por azoximetano. Então, a gente observou, né, até aqui que o exercício físico ele diminuiu de natação, né? Diminuiu os sinais clínicos da doença, diminuiu alterações morfológicas, né, encontradas e também o número e gravidade dessas lesões histopatológicas. E aí, a partir desse momento, a gente começou a se questionar quais poderiam ser os mecanismos moleculares envolvidos, né? Ressalto também, né, que eu esqueci de falar aqui anteriormente, que essas lâminas, elas foram analisadas, né? Na verdade, a figura foi feita através desse scanner, desse aparelho que a gente tem disponível lá no Instituto, que é muito bom, porque ele, na verdade, faz um scan da lâmina inteira. Então, a gente não tem que ficar tirando fotos, né, de diferentes regiões, o que pode trazer um viés aí para análise, né? Então, isso é bem interessante. Todas as análises, né, tanto da parte histológica quanto da parte de imuno, foram feitas com essas lâminas, né, que foram obtidas através desse scan. Então, para tentar investigar os mecanismos, né, relacionados com esses efeitos protetores do exercício no desenvolvimento do câncer coloretal, no nosso modelo, a primeira coisa que a gente foi avaliar foram os níveis de apoptose através da expressão da caspase 3 clivada. Então, nós fizemos isso também por imunohistoquímica, com a professora Cristina. Não observamos diferença em relação à caspase 3 clivada. A gente está tentando aumentar o N, porque a gente vê que está um pouco disperso, né? Parece que existe um efeito do câncer coloretal em relação alterações aqui em relação aos níveis de caspase clivada, mas nós não observamos alterações de uma forma geral em relação a esse marcador de apoptose. Então, em seguida, nós fomos avaliar os níveis de proliferação celular através da marcação do PCNA. Como a gente pode observar aqui nesse gráfico, o exercício físico ele foi capaz de diminuir. Não observamos, né, diferenças aqui em relação aos animais controle. Então, a gente tem, né, o controle sedentário, o controle exercitado. Nessas partes iniciais, a gente não vai ver muita alteração, mas mais para frente, né, quando a gente for falar dos mecanismos moleculares mais intrínsecos, vocês vão ver que muitas vezes o exercício físico faz efeitos opostos, né, quando a gente olha o animal controle e o animal que foi submetido ao tratamento, né, com azoximetano e DSS. Então, o que a gente vê aqui é que o câncer, né, o tecido, tem um aumento da proliferação no cólon, né, esses animais que foram submetidos ao tratamento, enquanto o exercício ele reverte parcialmente esse efeito. Então, ele diminui essa proliferação que foi causada pelo tratamento com DSS, mas não chega aos níveis de controle, né? Ele fica ali no meio do caminho. E nesse contexto, principalmente quando a gente fala desse modelo, que é o modelo, né, com azoximetano e DSS, uma via que está bastante alterada é a via da Wnt beta-catenina. Então, como eu disse para vocês, esse tratamento, né, com azoximetano, ele leva a mutações no gene da PC, no gene da beta-catenina, que acabam fazendo com que essa via fique constitutivamente ativa, mesmo sem a ligação do Wnt aqui no seu receptor. Então, como que essa via funciona, né? Quando o Wnt não está ligado ao receptor FRIS-LED, né, que se associa aqui também, né, quando ocorre essa ligação a esse outro receptor LPR
5,6, esse complexo, que a gente chama de complexo de degradação, ele está associado, então são várias proteínas que estão aqui associadas, e nesse contexto, ele sequestra a beta-catenina, que é fosforilada por essa sinase, esse aqui é um alfa, que na verdade cria regiões aqui para que a GSK3-beta faça outras fosforilações dessa molécula, então isso seja degradado pela via do proteasoma. Quando ocorre a ligação da Wnt, esse processo, esse complexo, né, de destruição, ele acaba sendo sequestrado, né? E com isso a beta-catenina fica livre para se translocar para o núcleo, se ligar, né, em algumas regiões promotoras e aumentar a transcrição de genes, dentre eles CMYC, né, que é um fator de transcrição que está envolvido com proliferação, né, e uma série de outros efeitos, e a ciclina D1 também, que está envolvido com um avanço no ciclo celular. Então, como eu disse para vocês, né, nesse modelo que a gente realizou, né, de azoximetano com DSS, ocorre, né, já foram descritas mutações em APC, na própria axin e na própria beta-catenina, que fazem com que essa via esteja mais ativa. Então, devido a essa ativação, né, bastante importante dessa via no modelo que a gente estava estudando, nós resolvemos avaliar, então, a marcação para beta-catenina, tanto citoplasmática quanto nuclear, nos diferentes grupos, né, no colo, né, dos diferentes grupos experimentais que a gente estudou. Então, como a gente pode ver aqui nessa figura, a gente não viu, né, alterações significativas em relação à beta-catenina citoplasmática, porém, a gente vê que o câncer coloretal, né, o grupo câncer coloretal, teve um aumento da beta-catenina nuclear, o que era esperado, né, como eu disse anteriormente para vocês, e o exercício reverteu parcialmente esse aumento da beta-catenina nuclear. Então, para tentar entender e comprovar, né, mais uma vez, que essa translocação da beta-catenina para o núcleo realmente estava acontecendo, nós avaliamos por PCR em tempo real os níveis de RNA mensageiro para a CMYC e para o gene, né, da ciclina D1, que é o CCND1. Não observamos alterações significativas no CMYC, porém a gente pode observar uma tendência bem forte aqui para diminuição da expressão, né, dos níveis de RNA mensageiro do CCND1 no grupo CCR que fez exercício físico comparado ao grupo CCR. Então, mostrando que, né, corroborando os dados anteriores e que a gente vê um aumento da translocação de beta-catenina para o núcleo, né, no animal CCR, que foi diminuído pelo exercício físico. Então, nesse contexto, né, a gente viu que o exercício físico ele diminuiu a beta-catenina nuclear, né, a gente viu uma diminuição de proliferação anteriormente, né, nos dados relacionados com PCNA, vimos uma diminuição dos níveis de RNA mensageiro de CCND1, e a gente, então, começou a tentar buscar entender por que isso poderia estar acontecendo, né? Quais os mecanismos relacionados a esse efeito protetor do exercício em relação à translocação da beta-catenina para o núcleo, que a gente observou anteriormente. E uma coisa bem interessante é que esse efeito, né, de diminuição da translocação de beta-catenina para o núcleo já havia sido mostrado em outros modelos, né? Inclusive nesse modelo APCMIM, que é o modelo que a professora Adriana Todestini, né, que está também faz parte, né, também do programa de oncobiologia, tem. A gente está até conversando, né, para tentar fazer colaborações. Eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Mas nesse trabalho, ele mostra que, mesmo sem esse complexo ativo, o exercício físico ele é capaz de diminuir a translocação
da beta-catenina para o núcleo. Então, mostrando que existem outros mecanismos, né, que não só a modulação desse complexo de destruição, que podem fazer com que, né, que podem estar relacionados ao efeito protetor do exercício. Então, nesse contexto, nós fizemos já uma busca na literatura e uma das principais características, né, que o exercício tem, que está relacionado também, né, com a prevenção do câncer, é a diminuição da inflamação, né? Então, isso já é bem caracterizado em diferentes modelos, né, não só em modelos relacionados com desenvolvimento de câncer, né? Então, o exercício físico é uma estratégia, né, potente para diminuir a inflamação. E, interessantemente, esse trabalho aqui de 2010 mostrou que animais, né, que foram submetidos, né, que desenvolveram inflamação, tinham uma ativação, né, isso nas células de epiteliais, né, de cólon, tinham uma ativação da via PI3K-AKT que fazia com que a beta-catenina fosse fosforilada em serina nessa posição. E, ao contrário, né, do que acontece na via canônica da Wnt, né, que quando ela é fosforilada em diferentes regiões ela é degradada, nesse caso, a fosforilação nessa posição fazia com que ela se translocasse para o núcleo e ativasse regiões promotoras. Então, com isso, nós resolvemos avaliar se no nosso modelo e com o nosso, né, tipo de exercício físico que a gente submeteu aos animais, a gente teria alguma alteração relacionada com o perfil inflamatório desses animais. Então, a gente realizou essa análise lipidômica, que foi feita com cromatografia líquida de alta pressão, acoplada à espectrometria de massas. Na verdade, a gente fez esses experimentos em parceria com a professora Georgia Atella, foi a pós-doc Tainá Atella, que é irmã da professora Georgia, que fez, ela é pós-doc lá do laboratório, e com isso a gente obteve um painel de diferentes lipídios precursores anti- e pró-inflamatórios, que a gente então, né, fez uma análise para observar as alterações deles, né, que a gente vê um heat map, mas que aqui a gente elenca apenas os principais que foram majoritariamente alterados, né, nas diferentes condições. Então, o que a gente vê nesse gráfico aqui, né, em relação a esses lipídios precursores? Quando a gente olha para os lipídios, né, que estão relacionados a um perfil mais anti-inflamatório, a gente observa que nesses três tipos, né, avaliados, né, ácido lárico, palmitoleico e o esteárico, o tratamento, né, que induziu o câncer coloretal diminui os níveis desses lipídios no colo, né? Isso é importante ressaltar. E, por outro lado, o exercício reverte essa diminuição, chegando a níveis de controle, muitas vezes, e em algumas vezes, já como a gente está vendo aqui, a níveis acima dos níveis do controle, né? E quando a gente olhou para esses lipídios precursores que estavam relacionados mais a um perfil inflamatório, a gente viu o oposto, né? Em muitos deles a gente vê um aumento, aqui a gente mostra, né, letras diferentes significam resultados estatisticamente diferentes, né? Então a gente pode observar que geralmente o controle sedentário é o A, né, como a gente pode ver aqui, e em todos os casos aqui a gente vê que o CCR, né, o sedentário induzido ao câncer coloretal, teve um aumento da quantidade, né, desses lipídios no colo, enquanto o exercício físico foi capaz de reverter parcialmente em algumas situações e totalmente em outras situações. Então, mostrando que existe, né, uma modulação desses lipídios precursores pelo exercício físico, levando a um perfil mais anti-inflamatório. E uma coisa que chamou bastante também a atenção da gente foi esse resultado relacionado ao ácido araquidônico, que a gente vê que
animal, né, submetido ao câncer coloretal teve um aumento significativo que foi revertido parcialmente aqui pelo exercício físico. Por que que chamou a atenção da gente? Porque o ácido araquidônico, ele é substrato de uma enzima, né, que é chamada de COX-2, que está muito envolvida na fisiopatologia do câncer coloretal. Então, essa enzima ela tem a expressão aumentada e atividade também no câncer coloretal. E os produtos, né, dessa reação, que são essas prostaglandinas, têm diversos efeitos no desenvolvimento do câncer coloretal, como inflamação, evasão do sistema imune, resistência à apoptose, proliferação celular, por ativar diferentes vias, né? Então, isso chamou bastante atenção da gente, né? Porque a gente viu uma diminuição do precursor pelo exercício físico no nosso modelo. E agora o que a gente está tentando avaliar é se existe também uma diminuição da atividade, né, e expressão da COX-2, induzida pelo exercício físico, e também se o produto principal, né, dessa reação também estaria diminuído para a gente comprovar que o exercício físico foi capaz, né, de interagir, né, diminuir a atividade dessa reação que é tão importante para o desenvolvimento do câncer coloretal. Mas isso ainda são experimentos que a gente está realizando. Então, a gente comprovou, né, essa inflamação avaliando os níveis de RNA mensageiro para diferentes citocinas pró-inflamatórias. A gente não viu muita diferença em relação aos níveis de RNA mensageiro, quando a gente, né, compara aqui CCR e CCR submetido ao exercício físico. A que mais chamou atenção para a gente, que na verdade a gente teve um resultado significativo, foi em relação aos níveis de RNA mensageiro para TNF-alfa, que a gente vê que eles foram aumentados, né, de forma bastante importante aqui no grupo CCR, e esse aumento ele foi abolido pela prática do exercício físico, né, de natação. E isso foi confirmado também quando a gente avaliou por ELISA os níveis proteicos de TNF-alfa no tecido colônico, né? Lembrando que tudo isso que a gente fez foi no tecido colônico. E, na verdade, quando a gente sacrificava os animais, a gente tirava os pólipos, né? A gente não fazia um homogenato do tecido total, a gente fazia análise nos pólipos. Então, a gente vê que teve uma diminuição, principalmente aqui do TNF-alfa, que é bem característico desse modelo. Então, para fechar, na verdade, né, essa historinha, né, esse ciclo que eu mostrei para vocês, a gente está tentando, né, a gente já fez o pedido, está esperando chegar, do anticorpo para beta-catenina fosforilada naquela serina 556, que é a fosforilação que mostra, né, a ativação ali pela via PI3K-AKT, sugerida por aquele trabalho, né, que fala que a inflamação pode levar a um aumento da via da beta-catenina por essa via aqui. Então, esses experimentos aqui ainda, né, a gente está sugerindo, estamos esperando aí a chegada dos anticorpos. Então, além da inflamação, existe também uma participação de uma molécula, né, que é o dinucleotídeo de nicotinamina adenina, no desenvolvimento da carcinogênese coloretal. Na verdade, essa parte do trabalho ela só aconteceu porque a gente teve a chegada de uma professora nova no laboratório, que é a professora Juliana Zeidler, que é especialista nessa parte de metabolismo de NAD, e vendo os resultados do Marcelo, ela mostrou, né, esses trabalhos, né, que mostram que o NAD parece ter uma participação no desenvolvimento do tumor coloretal. Então, nesse trabalho aqui, na verdade, o NAD está envolvido, né, com o metabolismo energético, mas ele também tem uma participação importante como cofator de diferentes enzimas. Por exemplo, das sirtuínas, que é o principal foco aqui desse trabalho, né, que está relacionado com instabilidade genômica, né, com resposta a
estresse oxidativo, né, com aumento de diferentes enzimas antioxidantes. E nesse trabalho, eles mostram que os níveis de NAD estão maiores nos animais, né, que foram submetidos ao desenvolvimento do câncer coloretal, com o mesmo modelo que a gente utilizou, e também diferentes linhagens celulares de câncer coloretal tinham maiores níveis de NAD comparado ao controle. Eu não tenho tempo, né, para falar desse trabalho inteiro, mas aqui ele mostra que a inibição de uma enzima, né, por essa droga FK866, que está envolvida com a síntese de NAD por uma via que a gente chama de via de salvamento, que é a principal via relacionada com a síntese de NAD no cólon. Então, essa enzima ela bloqueia essa enzima que é chamada de NAMPT, que consequentemente diminui os níveis de NAD intracelulares, né? Então, o que a gente vê é que os animais que foram submetidos, né, ao tratamento com azoximetano e que foram tratados concomitantemente com essa droga tiveram um desenvolvimento menor do câncer coloretal, como a gente pode ver aqui nessa figura e também nesse gráfico, né? Então, mostrando que provavelmente esses níveis aumentados de NAD encontrados, né, nesse modelo tinham um papel no desenvolvimento dessas células. E nesse trabalho, né, no trabalho anterior, eles sugerem que seja suportando uma defesa antioxidante maior, né, porque essas células, né, geralmente, e também no câncer coloretal, as células de câncer, elas têm uma produção maior de espécies ativas de oxigênio e também tem uma defesa antioxidante maior para conseguir lidar, né, ficar ali no limite, né, da produção de ROS excessiva, que é contrabalançada com esse aumento também da defesa antioxidante, que possibilita que ela prolifere e não morra, né? E esse outro trabalho, que foi publicado logo em seguida, também utilizou esse inibidor, né, que é o FK866, que diminui a atividade, né, da NAMPT. Ele mostra que um dos mecanismos, né, relacionados com aquela diminuição do desenvolvimento de tumor encontrado devido à diminuição dos níveis de NAD é devido à diminuição da translocação da beta-catenina para o núcleo. Então, como a gente pode ver aqui, a beta-catenina nesse trabalho, né, eu vou mostrar só a nuclear, né, tanto a nuclear quanto a citoplasmática, né, a citoplasmática em preto aqui, a nuclear em vermelho, a gente vê que ocorre uma diminuição da translocação, né, aqui, tanto dos níveis totais citoplasmáticos, né, de beta-catenina, quanto dos níveis nucleares, quando ocorre o tratamento com a droga que diminui os níveis de NAD, né? Então, sugerindo, né, que seja uma das vias relacionadas com os efeitos que eles encontraram, né, de proteção quando dá essa droga que diminui os níveis de NAD através da diminuição de NAMPT. E como no nosso modelo a gente viu uma diminuição da expressão de beta-catenina nuclear e também diminuição da proliferação, a gente resolveu avaliar como estariam os níveis de NAD. Então, a gente fez esse ensaio, né, que a professora Juliana Zeidler trouxe, que é um ensaio enzimático, né, cíclico acoplado. A gente mede a fluorescência, né, da resorufina. E o que a gente pode observar é que o exercício físico per se nos animais controle, que não foram submetidos ao câncer, apresentaram um aumento dos níveis de NAD, o que é esperado. E, geralmente, esse aumento a gente encontra em vários tecidos, e isso parece estar relacionado aos efeitos benéficos relacionados ao exercício físico, principalmente relacionado à defesa antioxidante. Por outro lado, a gente vê no animal submetido ao câncer coloretal um aumento dos níveis de NAD comparado ao controle, né, corroborando os dados da literatura, e, surpreendentemente, a gente encontrou um efeito oposto no animal que tinha câncer coloretal do que a gente vê no animal controle, né? Então, como a gente pode ver aqui, o animal submetido ao câncer coloretal, ele aumenta os níveis de NAD, né? Provavelmente para tentar suportar ali a sua proliferação, seja aumentando a defesa antioxidante, ou no caso, né,
daquele outro trabalho, aumentando a translocação da beta-catenina para o núcleo. E nesse caso, a gente vê que o exercício físico diminuiu os níveis de NAD. Então, a gente realmente ficou surpreendido, né, com esse resultado. Foi na direção, né, do que a gente, dos outros resultados, né, que a gente obteve, mas a gente resolveu, então, entender o que poderia estar acontecendo aqui para esses níveis de NAD estarem diminuídos nesse grupo, né, que fez exercício físico. Então, existem diferentes vias relacionadas com síntese e degradação de NAD. Como eu falei para vocês, a principal via de síntese é essa via que a gente chama de via de salvamento, que é mediada por aquela enzima NAMPT. E, além disso, o NAD ele também pode ser, isso nas células epiteliais, né, de cólon, e, além disso, o NAD também pode ser consumido, né, por diferentes enzimas que utilizam ele como cofator, como, por exemplo, a CD38, que é muito expressa em células do sistema imune, sirtuínas, né, que eu já falei para vocês, e também as PARPs, né, que estão envolvidas com reparo de DNA. Então, os níveis, né, celulares de NAD dependem da síntese, principalmente por essa via, e da degradação por essas vias daqui. Então, nós avaliamos a expressão da NAMPT, não vimos diferença em relação à expressão dessa proteína. Então, provavelmente, a via de síntese não responde à nossa pergunta, né, de por que o exercício, de como o exercício diminuiu os níveis de NAD nos animais exercitados. Avaliamos também os níveis de RNA mensageiro para aquelas enzimas consumidoras de NAD, né? Então, PARP, a gente também não viu diferença nesses grupos, apesar de a gente ver aqui, né, o exercício aumentando bastante no controle, mas em relação ao câncer a gente não viu alteração. CD38, que é a principal enzima consumidora, a gente também não viu alteração. Porém, quando a gente avaliou as principais sirtuínas que estão presentes, né, no tecido colônico, a gente vê que, principalmente a SIRT1 e a SIRT5, foram aumentadas pelo exercício físico. Então, sugerindo, né, que essa utilização do NAD pelas SIRTs durante o exercício físico poderia responder aquela nossa pergunta, né? Então, na verdade, essa parte ela ainda está em aberto, né? Existe um outro aluno de doutorado que está investigando mais a fundo essa importância, né, do NAD para os efeitos benéficos relacionados ao exercício físico, né, em relação à proteção do câncer coloretal. E o que a gente tirou de conclusão, né, desses resultados é que provavelmente aquela diminuição de NAD não é devido, né, à via de salvamento, mas pode estar relacionado com essas enzimas consumidoras, que têm um papel, na verdade, importante, tanto na proteção ao estresse oxidativo. Então, a gente vê que as CIRTs, elas podem, né, aumentar a atividade do NRF2, aumentando a expressão de enzimas antioxidantes também. E essas CIRTs também estão envolvidas com o aumento, né, da atividade de vias que aumentam a expressão também de enzimas de reparo. Então, isso a gente acha, né, lá no laboratório bastante intrigante, bastante interessante também, porque tem muito a ver com as linhas de pesquisa que a gente desenvolve lá, e a gente está tentando entender isso aqui um pouco melhor, mas a gente ainda não tem resultados em relação a isso. Então, uma vez que a gente viu, né, aquele aumento de CIRT, a gente sabe que o metabolismo redox ele tem uma importância, né, na fisiopatologia do desenvolvimento do câncer coloretal. Nós avaliamos 2 biomarcadores de dano oxidativo, aqui proteínas oxidadas, que a gente faz pelo OxyBlot, e oxidação de lipídios, que a gente faz através da expressão de um subproduto, né, da peroxidação lipídica, que é o 4-hidroxinonenal. E, apesar da gente ver, né, no 2A nova aqui um efeito para o câncer, né, de aumento da oxidação de proteínas,
a gente não vê um efeito protetor do exercício em relação a essa via. Então, assim, a gente, né, chega no final a proposição de que o exercício ele tem um papel importante, né, na prevenção do câncer coloretal. Provavelmente, uma das vias é a diminuição da translocação da beta-catenina para o núcleo. Pode, né, isso pode estar ocorrendo devido ao efeito anti-inflamatório do exercício, mas também pode ter uma participação, né, da diminuição dos níveis de NAD nesse contexto. Uma questão que a gente fica um pouco intrigado, né, em relação a esses níveis de NAD é que o que a gente, na verdade, está avaliando é o animal no final das 16 semanas. Né? Então, ele tem menos NAD, porque o metabolismo de NAD está menor, né, ali naquele tecido, ou porque ele desenvolveu menos câncer devido à ação do exercício físico. Né? Então, isso a gente ainda está tentando entender, e a gente está tentando entender também os mecanismos relacionados aos efeitos protetores do exercício através desse outro modelo que a gente já fez o primeiro experimento, que a gente chama de modelo agudo, em que a gente coloca o animal, né, para fazer aquela primeira parte do protocolo, ou seja, ele se exercita, né, até a semana 5, né, se exercita por 4 semanas. A gente faz, né, nessa última semana o ciclo de DSS, trata com uma dose de azoximetano e a gente sacrifica o animal 6 horas após essa primeira dose com azoximetano. Então, qual o nosso objetivo com esse modelo agudo? É investigar se o exercício físico poderia estar agindo através da proteção relacionada a essas lesões mutagênicas causadas pelo azoximetano. A gente já viu que ele tem um efeito anti-inflamatório, né, que pode proteger, né, desse efeito relacionado ao DSS. Então, quais os experimentos que a gente vem realizando? Né? Na verdade, está padronizando e futuramente a gente espera obter esses resultados. Então, a gente já está rodando, né, na plataforma que a gente tem lá no Instituto um ensaio para avaliar mutação em diferentes regiões aqui do gene Carras e CTNNB1, que é da beta-catenina, que acontecem, né, são bem características desse tratamento com azoximetano, como eu falei para vocês. Então, a gente espera, né, avaliar se o exercício físico ele promove uma diminuição da mutação nessas diferentes regiões. Além disso, a gente também está padronizando, né, e está aqui em vias de realizar esses experimentos para avaliar os níveis de ó6-metilguanina, que é a principal lesão, né, mutagênica causada pelo azoximetano, e também os níveis de 8-OHDG, que é uma lesão oxidativa ao DNA. E, além disso, avaliar também taxa de reparo de DNA, com a colaboração de uma professora da USP, que ela consegue fazer isso em tecido, da Nádia Pinto, e avaliar também as vias de resposta ao dano DNA e de reparo. Como eu disse para vocês também, né, o Lucas Babo, que é um outro aluno do doutorado, ele está avaliando essa importância do NAD, né, daquela diminuição que a gente observou do NAD em relação à proteção do exercício físico no desenvolvimento da carcinogênese coloretal. E a gente vem fazendo também, né, começou, na verdade, agora há pouco tempo, um modelo de ovarectomia, que a gente trabalha, é o laboratório de fisiologia endócrina, né, então a gente trabalha muito com o efeito dessas alterações hormonais no desenvolvimento de diferentes doenças, e já tem vários trabalhos mostrando que a diminuição de estrogênio que ocorre durante a menopausa é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer coloretal. Então, o que a gente está fazendo em colaboração com a professora Adriane Todeschini é utilizar esse modelo APCMIM, que ele tem o desenvolvimento, né, espontâneo do câncer coloretal em animais que foram submetidos ou não à ovarectomia, para a gente tentar avaliar o desenvolvimento desse tipo de tumor e avaliar também os mecanismos moleculares envolvidos nisso. Então, eu finalizo aqui agradecendo, né, aos alunos que participaram desse trabalho,
principalmente o Marcelo, né, que foi o cabeça, né, esses resultados, né, foram da tese dele de doutorado. Os professores também envolvidos aqui no trabalho, o professor Heitor, que foi o co-orientador do Marcelo, a professora Juliana Zeidler também, muito envolvida com o metabolismo de NAD. A professora Cristina está aqui, como eu falei para vocês, né, fez todas as análises relacionadas à imunohistoquímica, né, as análises, todas aquelas análises que eu mostrei para vocês, e também as professoras Denise Pires de Carvalho e Andréia Freitas Ferreira, que são colaboradoras aí de toda a vida, né. Agradeço também as agências de fomento que possibilitaram a realização desse trabalho, e aqui está o meu e-mail, se alguém quiser me mandar uma mensagem, a gente está sempre aberto aí a colaborações e troca de ideias. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e eu finalizo por aqui. Muito bem. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho. Legal a gente poder ter essa ideia ampla da linha. Estamos abertos a perguntas. Alguém tem perguntas? Quem quiser pode se manifestar, abrir o microfone. Não precisa levantar a mão aqui. Pode falar diretamente. Eu tenho uma pergunta, Rodrigo. Depois, Antônio, quer abrir o microfone? Quer falar? Pode ser depois de você, tanto faz. Obrigado. Pode falar primeiro, por favor. Oi, Rodrigo, tudo bem? Prazer em Oi, revê-lo. Antônio. Parabéns aí pela apresentação, pelo trabalho, muito legal. Só Obrigado. algumas observações aqui, queria te perguntar. No que você mostrou lá no começo, já com, enfim, revisão da literatura, em pacientes com câncer coloretal, a questão do exercício físico, teve alguma relação com os subtipos moleculares e o exercício físico no câncer coloretal? Porque aqueles subtipos lá que são importantes a beça em termos de prognóstico, de evolução, se isso já foi demonstrado alguma coisa nesse sentido? Não, Antônio, que eu lembre, não. Que eu Não. lembre, não. Eu fiquei pensando porque tem um modelo lá de APC, né, eu conheço aquele modelo, Sim. que de repente o exercício físico pode até ter impacto nos dois, por exemplo, no mais geral, como esse que você mostrou, e no de APC, mas pode ser um impacto às vezes diferente, né, porque tem muita diferença nesses subtipos moleculares. E aí, por isso que eu te perguntei, enfim, não sei se eles chegaram a estratificar nesse sentido. Mas legal. O modelo APC, o Heitor já fez exercício nesses animais e eles também têm uma diminuição do desenvolvimento de tumor. Só que ele não conseguiu ainda entender as vias, né, relacionadas a essa diminuição, mas esse modelo também apresenta, né, a diminuição. Será que foi na mesma magnitude de vocês, por exemplo, o modelo? Não, porque o nosso modelo também é um modelo bem severo, assim, né? Vocês viram o Aham, desenvolvimento, né, dos pólipos e tal, então é um modelo bem severo, assim, diferente do APC-Min, que é um pouco menos, assim, tem menos aham. desenvolvimento de pólipo. Sim, sim, verdade. Mas acaba, acho que representando o principal tipo, né, também, que é acho que é o CMS1, enfim, que é o mais Sim. aparente, assim. A outra coisa é o seguinte, vocês viram com essa questão da via de beta-catequina uma coisa que pensaram, não sei se eu perdi, de expressão de WINT, talvez 24, 27, poderia estar resultando nessa modulação de beta-catenina, hein? Não. Isso foi até uma sugestão que eu dei pro Marcelo fazer. A gente não avaliou. E é super interessante mesmo a modulação. E a E gente chegou fácil, até a né, procurar na literatura e fácil. para vocês, Pegar o né? tecido, mas não foi avaliado. Então, eu E tenho não tem na certeza, mas literatura. Não tem na literatura essa modulação, que pelo menos que eu tenha por inflamação? encontrado. Nesse modelo, né, que a Ah, gente sim. usa de azoxametano. Porque eu acho que inflamação, sim, mas de forma geral, acho que inflamação vai modular, né? Isso, mudou. Enfim, provavelmente vocês talvez vissem isso. E a última coisa é a seguinte: é, você falou até lá no começo, legal, aquela questão do câncer coloretal em idade mais precoce, saiu um trabalho recente, a Edenik com certeza está a par, acho que foi esse ano passado, mostrando que esses casos, assim, a quantidade imensa de casos de câncer coloretal em indivíduos com menos de 50 anos está relacionado com uma exposição precoce a uma bactéria, Colibactina, uma Hum, cepa lá de E. coli, nesses indivíduos. Aí a pergunta em função disso vocês pensaram, tem alguma ideia de repente, analisar a microbiota desses animais? com certeza, né? Que é o exercício modula totalmente a microbiota, né? Levando, né, essa microbiota para um perfil mais saudável.
Se eu não me engano, o Marcelo pegou as fezes desses animais, só que a gente ainda não avaliou. Então, isso Legal. já é bem. Nesse modelo não tem nada, né? Ninguém mostrando esse efeito da microbiota, mas o papel do exercício físico na modulação já é bem caracterizado, levando a um Legal. perfil mais saudável, né? Mais diverso. E o que me ocorreu agora é se juntasse o exercício físico com a questão da dieta, que aí já vai para uma outra linha, né, também, isso daí. Não sei se seria possível, né? Muita agressão, talvez, a dieta high fat, mais o azoxmetano, enfim. Não sei se tem trabalho com isso, porque é uma questão importante no colo retal também, né? Por uma outra linha que não É, essa. Tem alguns trabalhos com o modelo APCMIM, mostrando que a dieta high fat aumenta o desenvolvimento de pólipos. Agora, esse com azoximetano não, e eu acho que é um modelo muito agressivo, assim. É, Tanto que a gente está partindo um pouquinho para o APCMIM, assim, esse modelo é um modelo bem agressivo, que responde, né, a coisas diferentes, porque são mecanismos diferentes, né, do APCMIM, mas não tem trabalho com high fat e azoximetano DSS. Todos os trabalhos que eu vi, pelo menos com high fat, mostrando que tem, né, um papel pró-carcinogênico, né, em relação ao câncer coloretal, são com o modelo APCMIM. beleza, Rodrigo. Obrigado aí, parabéns mais uma Obrigado a vez. você. Abraço. Muito bem. Mais perguntas? Alguém quer abrir? Eu vou fazer uma última pergunta, Rodrigo, que é o seguinte: um pouco na linha do que o Antônio falou, o seu modelo ele deve ser muito baseado no processo pró-inflamatório, né? Assim, você agride com, não vou nem chamar de carcinogênico, é carcinogênico, mas também um agente pró-inflamatório. A questão é, sendo o exercício algo sistêmico, será que você não tem alteração, basicamente no influxo de células inflamatórias consequentemente, o, a carcinogênese é reduzida no grupo treinado, ou no grupo exercitado, vamos chamar assim? Quer dizer, em outras palavras, será que usando o seu modelo agudo, você não consegue parcialmente responder isso antes de olhar alterações moleculares, olhar realmente o trigger do modelo, né? Você está vendo no final, como você bem colocou. Mas assim, será que isso não é algo mais precoce? O que você acha? Então, isso na verdade, o Heitor está nesse projeto por causa disso, né? A gente ia fazer a análise, né, das diferentes células, né, do sistema imune presentes ali no tecido, mas os projetos eles vão tomando os caminhos, né, e eu vou deixando o aluno bem livre para desenvolver. Então, acabou que a gente não conseguiu fazer essa parte, mas com certeza, né? E um dos problemas, né? Na verdade, não é um problema, assim, mas uma das questões que a gente tem em relação ao exercício físico é que não é uma coisa só que está acontecendo, né? É uma questão multifatorial, são muitas alterações em diferentes vias, né? Melhora a resistência à insulina, diminui IGF, que também tem relação, né, com câncer coloretal. Tem uma série de vias que estão acontecendo ali que, no final, vão levar aquele efeito, né, de proteção que a gente enxerga, né? Mas isso está na nossa mira também. O Marcelo já conversou com o Heitor e está se preparando para fazer. Legal. Muito bem. Temos mais perguntas? Podemos encerrar então? Rodrigo, super obrigado. Obrigado a todos que permaneceram aqui até agora.